Aula de Ciências, continuação do conteúdo, para que nós possamos finalizar a nossa apostila. Mudanças de estados físicos. Para efeitos de nosso estudo, os estados físicos da matéria são 3: sólido, líquido e gasoso. Mudando-se a temperatura ou a pressão, podemos fazer com que os estados físicos passem de um estado para o outro. As mudanças de estados físicos são: número 1, fusão. Fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. O sólido vai recebendo calor continuamente e assim vai aumentando sua temperatura. Exemplo: pedra de gelo em processo de derretimento. Aí nós temos aí os cubinhos de gelo. Você pode observar que quando tiramos da geladeira o gelo, a mamãe está descongelando, ou uma polpa de frutas quer fazer um suco, ele está no estado sólido, ou seja, está duro, né? Está firme. E colocando para descongelar, à medida que vai pegando calor, né? Que vai aquecendo, diminuindo, que vai aumentando a temperatura, o gelo ele vai derretendo. Isso também pode acontecer com outros tipos de matéria. Por exemplo, pode ser um plástico, se deixar ele também numa alta temperatura, ele se torna líquido, né? Fica pastoso. Pode acontecer também com... vejam outros exemplos. Vocês podem se... Pode acontecer também com algum tipo de metal. Existem alguns metais que, ao serem derretidos, aumentar a temperatura, eles se tornam líquidos. Você pode até pesquisar na internet exemplos de objetos no estado sólido fazendo a fusão, tá? Ou então coloca assim, exemplos de fusão. Aí vocês vão ver vários exemplos aí na internet. Número 2, solidificação. O nome já fala, solidificação é o processo inverso, é a fusão, ou seja, nele o líquido vai se transformar em sólido. Se começarmos a tirar calor do líquido, ou seja, resfriá-lo, a temperatura irá baixar até certo momento onde o ponto de solidificação terá sido atingido, iniciando-se o processo em que o líquido começará a solidificar. Então, gente, é o contrário. Você pega da torneira, a água da torneira, põe num copo, coloca no freezer ou no congelador e depois de algum tempo aquela água vai congelando. Isso acontece com sucos, com refrigerantes, com todo tipo de líquido, né? Dificilmente existe um líquido que não se solidifique, ou seja, que não fique duro numa temperatura muito baixa, ok? E a terceira mudança de estados da matéria é a vaporização. Também o nome já diz, vaporização, ou seja, caracteriza-se pela passagem do líquido para o gasoso e pode ocorrer de duas formas. Então, nós vamos ver aqui um exemplo interessante aqui embaixo. Olha aqui, ó. A naftalina é um repelente natural que já foi vastamente utilizado por donas de casa em armários e gavetas. As traças e baratas são repelidas pelo vapor que essa substância exala. Então você pode observar, a mamãe coloca essas pedrinhas brancas na roupa, dentro do guarda-roupa, para justamente ela começar a vaporizar. Então com o tempo vai passando, elas vão ficando menorzinhas. Por quê? Porque elas vão se transformando em vapor. E o vapor dela incomoda os bichinhos, as traças, as baratas, e eles vão embora dali, daquele local. Outro exemplo de vaporização também acontece com a própria água. Se a gente colocar ela para ferver, depois de ela tá bastante quente, ela começa a evaporar, então vira fumaça. Acontece também com a água dos rios, né? Quando o dia está muito quente, você pode observar que sobre os rios sempre tem muitas nuvens. Por quê? Porque a água do rio começa a esquentar, evapora, formam-se as nuvens, e aquelas nuvens todas foram formadas pelo vapor de água que se acumulou, ok? Então, esses são nossos exemplos. Veja aí a atividade. A questão 26. Qual é o estado físico das naftalinas apresentadas na figura ao lado? Olha, a pergunta é simples. Como elas estão? Elas estão sólidas, líquidas ou gasosas? Então, observa. Na imagem, qual é o estado que elas estão? É só anotar aí, tá? Questão 27. Dependendo da região, é chamado de geladinho, chup-chup, sacolé,
sacolete, picolé de saco. No nosso caso aqui, eu conheço como chopp, tá? Mas tem uns que chamam de chopp gourmet, que é esse mais elaborado. Din-din. Então, é uma receita bem simples de fazer e que necessita levar ao congelador para ficar pronta. Que mudanças de estado físico ocorre da preparação ao final? Então, você vai lembrar, você já viu alguém fazendo um chopp desse aí, no saquinho? Então, você vai contar como é que acontece, tá, gente? Para quem não sabe, a mamãe faz o suco, prepara ali um creme, um Nescau líquido, põe o açúcar, dissolve ali o açúcar no líquido, faz um suco mesmo com polpa de fruta ou com alguma fruta. Aí, depois coloca no saquinho, de colocar no saquinho vai para o congelador. Depois de algumas horas congelando, ela se torna sólido. Depois de sólido, a criança compra ou vai consumir e começa a chupar, ela vai ficar líquida novamente. Boa atividade, qualquer dúvida podem mandar perguntas no PV, tá bom, gente? Até mais.